se o teu problema está te incomodando hoje, invoque a presença de Deus, porque Ele é o único que tem a solução para este problema. Amém? Jacó chega ao poço de Harã. Então pôs-se Jacó. Gênesis 29. Amém? Gênesis 29. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então pôs-se Jacó ao caminho e foi à terra do povo do Oriente. E olhou, e eis que um poço no campo, e eis que 3 rebanhos de ovelha que estavam deixados junto a ele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam-se ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhe Jacó: meus irmãos, da onde sois? E disseram: somos de Harã. E ele disse: conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: conhecemos. Disse-lhe mais: está ele bem? E disseram: está bem. Eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: eis que ainda é pleno dia, e não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. E disseram: não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra e sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas do seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que vendo a Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra e de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. Amém? Aí você fala assim: mas eu estou na igreja, não posso chorar? Pode. Todos nós que estamos na igreja, nós não somos diferentes desses aqui também que estão na Bíblia, dos personagens bíblicos, dos heróis da fé. Nós temos as mesmas paixões, as mesmas necessidades, as mesmas dores e os mesmos problemas. Só que a gente vem para a igreja e às vezes a gente tem vergonha de orar na igreja e clamar a Deus. A gente vem para a igreja e às vezes a gente tem vergonha de confessar a Deus e até de pedir ajuda para as outras pessoas. Aleluia, vamos fazer uma oração. Abaixa sua cabeça. Irmão, eu quero que todo mundo preste atenção na palavra, porque o inimigo, ele quer tirar a tua atenção. Se você ouvir a palavra e você sair daqui tomando posse, você vai receber. Se você não entender, você não vai receber nada, porque o mistério está na palavra. Abaixa tua cabeça, teu semblante. Peça para que Deus venha te revelar através da palavra dele e que tire toda a distração nessa noite. Aleluias. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, neste culto da família, a qual, Pai, o Senhor está trabalhando nas nossas vidas. O primeiro ministério a qual o Senhor quer trabalhar é a nossa casa. Senhor, é a casa dos teus servos. Meu Pai, nos revela através da tua palavra, Senhor, o que o Senhor, ele tem para as nossas vidas. Vivifica hoje, meu Pai, a presença do teu Espírito Santo e remove toda pedra, todo embaraço que o inimigo, meu Pai, tem colocado, esse impedimento, para que essa pessoa ela venha receber a tua palavra e ela venha tomar posse da vitória dela. Meu Pai, eu creio que o Senhor tem um chamado, sim, na vida de cada um, e creio que irá se cumprir. Não importa a situação que essa pessoa se encontra, nem a dificuldade, nem o que ela fez, mas aquilo que o Senhor, ele fala nessa noite, e aquilo que o Senhor, ele vai fazer. E eu creio, meu Pai, que na tua palavra há poder, no sangue de Jesus, e que todo embaraço do inimigo, toda seta maligna, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Não somente, meu Pai, para essas pessoas que se encontram aqui, mas para todas que estão escutando na sua casa. Receba esta palavra hoje da parte do Senhor. Tome posse. Eu profetizo hoje a bênção sobre a tua vida e sobre o teu lar, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.
Aleluia. Irmãos, aqui na palavra de Deus está falando de Jacó, que Jacó ele foi pelo caminho à terra do Oriente. Aleluia. Glória a Deus. A terra do Oriente. E onde era essa terra? Ele foi em busca do seu tio. E o tio de Jacó se chamava Labão. Nós sabemos muito bem, mais ou menos, a história de Jacó, que Jacó era filho de Isaac e de Rebeca. A sua mãe, ela se casou com Isaac, porque ela era uma moça obediente. Você já viu uma mulher casar com um homem sem conhecer? Então Rebeca, ela aceitou se casar com Isaac sem conhecer. Ela resolveu obedecer o chamado dela e a voz de Deus. Abraão enviou um servo dele e falou: olha, procure uma moça para o meu filho, do nosso povo, não uma moça estranha. Então esse servo foi, obedeceu a voz de Abraão, quando Abraão já estava velho, perto de morrer, e ele encontrou Rebeca num poço. E nessa hora ele fez um voto com Deus, que Deus desse um sinal, qual seria a moça que o Senhor entregaria para Isaac. E ali o Senhor revelou através daquele poço que seria Rebeca. E na mesma hora, quando aquele homem falou com ela, ela aceitou, Ela aceitou e ela se casou com Isaac. Rebeca era uma moça muito formosa, uma moça muito simples e obediente. Então que nessa noite você também queira ser como essa Rebeca também. Por isso que nós vamos falar sobre história de mulheres na Bíblia. Porque eu creio que se você que é mulher está passando por dificuldades no seu lar, no seu casamento, no seu ministério, que você venha se posicionar como uma grande mulher de Deus. Então o que acontece? Ela se casou com Isaac, mas ela não pôde dar filho para Isaac. Ela era estéril. E naquela época, uma mulher estéril era motivo de vergonha. Uma mulher que não podia dar filho ao seu marido, ela não era bem vista, ela era mal falada, como se Deus não tivesse olhado para aquela mulher. Então muitas pessoas diziam: Deus não é na vida dela. Mas um dia, eles clamando ao Senhor, o Senhor resolveu dar um filho para Rebeca, mas não deu só um filho, ele deu gêmeos. Ela ficou grávida de Jacó e de Esaú. E todos sabem, que Jacó, ele nasceu segurando no calcanhar do irmão. Por isso que o significado do nome de Jacó é o que segura o calcanhar, Então, ela ficou grávida ali de gêmeos. E dentro da barriga dela, eles já estavam brigando. Porque Deus revelou através da tua palavra que seria 2 povos que estariam dentro da barriga dela. E que um seria mais forte que o outro. Mas Esaú era para herdar a bênção, Porque ele era o filho primogênito. Mas Jacó, como ele era esperto, ele foi e roubou a bênção do irmão. Ele usurpou a bênção do irmão. Ele enganou o seu pai. E por conta disso, irmão, ele teve que sair fugido daquele lugar. Porque o seu irmão ficou com tanta raiva que procurou matar. O irmão falou assim: olha, não vou te matar agora, mas assim que o nosso pai vier a falecer, eu vou tirar a vida dele. Então a sua mãe Rebeca ficou muito preocupada, foi até Jacó e falou para ele: meu filho, o seu irmão, ele quer atentar contra a tua vida. É melhor você arrumar todas as suas coisas e sair daqui. Vou te enviar para a casa do meu irmão. E quando Isaac ficou sabendo que Jacó sairia de casa, ele deu uma ordem para ele, que ele não procurasse se casar com moça que não fosse, do mesmo povo dele, da mesma nação. Por isso que hoje dentro da igreja é costume, que você que aceitou Jesus, você que se converteu, você não procurar outras pessoas fora da igreja para você se casar. Mas o que é a igreja, irmão? Não é estar dentro da igreja, é ser a igreja, É ter um caráter cristão, um comportamento cristão. Então você tem que orar, pedir sabedoria para Deus, pedir a direção de Deus para você começar um relacionamento, porque você pode atrair consequências graves para a sua vida. Então, naquele momento, ele saiu de lá com todas aquelas palavras que o pai tinha dado, e ele estava andando já há vários dias pelo caminho, e aonde ele chega perto de um poço, que aqui a palavra fala, um poço de Arã, e ele encontra muitos pastores ali com ovelhas para beber água, E aí ele pergunta: vocês conhecem um homem chamado Labão? E eles responderam: sim, nós conhecemos. Aí ele falou: ele está bem? Eles falaram: sim. E aí quando eles falaram: olha quem vem ali, a filha dele, Raquel. E de repente ele avistou para Raquel. E eu creio que naquele momento, irmão, começou uma linda história de amor, Quem sabe assim
Você também começa a pensar a primeira vez que você se encontrou com o seu amor, a Angélica, com o esposo. Quando ele olhou e falou assim, lá vem a minha Angélica, a minha Raquel. Quando o André também encontrou com a Rosângela, falou, essa daí é a mulher da minha vida. Ou se você também não encontrou alguém, vai chegar o dia também que o amor ele vai bater na sua porta. Né? E na Bíblia fala que a primeira história de um beijo. O que acontece? Ele olha para Raquel, uma pastora, porque não era costume uma mulher estar pastoreando ovelhas, mas sim um pai. Mas como Raquel era uma moça muito motivada, uma moça muito inteligente, uma moça para frente, ela estava ali cuidando das ovelhas do pai. E aí quando Jacó estava conversando com aqueles pastores, ele chegou a dizer assim, mas vocês não vão dar de beber as ovelhas? Eles falaram assim, não, nós temos costume de esperar os outros pastores virem com as outras ovelhas, para que assim nós podemos revolver a pedra e dar a água para beber, né, para os animais, para as ovelhas. Então Jacó ficou ali esperando, mas de repente quando ele avistou Raquel vindo também com as ovelhas do seu tio Labão, ele tomou a atitude de revolver a pedra naquele lugar. E naquele momento, irmão, nós podemos entender que ele não ficou esperando outras pessoas agirem. Ele foi de si próprio e tomou uma atitude. E de repente, quando Raquel olhou para ele sem saber que ele era, que fazia parte da família, ela viu, né, Jacó servindo, fazendo um favor, ela ficou admirada de ver a atitude daquele homem. E eu creio também que Rebeca olhou para Jacó e falou, nossa, diferente, né? Ele veio, viu eu com as ovelhas, muito prestativo, né? Deve ser um homem bom. E ali naquele momento começou, então, a cada dia mais crescer algo diferente na vida daqueles dois. E a palavra fala que quando Jacó olhou para ela falou, eu sou filha de Labão. Aí ele falou, você é Raquel, filha de Labão? Ela falou, sim, irmão de sua mãe. E as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E chegou Jacó e revolveu a pedra sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, e irmão da sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou-se e chorou. Então naquele momento foi um momento de grande emoção, porque ele já estava passando dias, né, procurando um destino. Ele saiu de casa procurando um destino, quem sabe com o endereço só no bolso, mas sem saber quando que ele encontraria esse tio. Então nesse momento foi um momento que ele ficou muito feliz e emocionado quando ele viu a sua prima. Ele falou, agora sim eu estou protegido, né? Encontrei a minha família. E a palavra de Deus fala que Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou seu pai. Então, irmão, o que nós podemos entender hoje? O Senhor, Ele está querendo nos dar motivação. Para você ver algo acontecer na tua vida, muitas vezes você vai ter que tomar uma atitude. Assim como Jacó tomou uma atitude quando viu ela chegando com as ovelhas, de ir lá e tirar aquela pedra e de dar água para as ovelhas. Assim como ela também motivou a ele, porque eu acredito assim que naquele momento que ele avistou Raquel, uma moça formosa, ele teve toda a motivação de querer servir, de querer ajudar. Eu fico imaginando hoje, quantas pessoas colocam tanto empecilho para fazer as coisas de Deus. Elas ficam esperando que Deus ele tome uma atitude na nossa vida. Só que muitas vezes o Senhor ele quer que nós venhamos primeiro tomar uma atitude, para que assim o Senhor ele possa trabalhar. E eu creio que naquele momento ela já saiu de lá feliz e ela foi dar notícia para o seu pai. E quando ele chegou na casa do seu tio Labão, ele ficou muito feliz, ele recebeu muito bem ele, de saber que ele era, né, um integrante da família. E ali ele ficou por um mês. E durante esse mês ele ficou ali conhecendo a família. E depois de um mês o tio falou para ele, olha, você está aqui comigo já tem um mês, né? Você está trabalhando comigo, mas eu não acho justo você trabalhar e você não ter um salário, né? Qual vai ser o teu salário, né? E aí ele falou para o tio, olha, eu venho trabalhar, trabalho com o maior prazer, mas que você me dê a mão de Rebeca em casamento. Eu trabalho 7 anos em favor da mão de Raquel. Amém? Não é Rebeca, Rebeca era a mãe dele, Raquel. Aí ele trabalhou 7 anos pela mão de Raquel. Amém? E a palavra de Deus fala, aleluia, que ele trabalhou de bom grado, que ele não viu o tempo passar, porque ele amava muito ela. No 20 fala, assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e este lhe pareceram poucos dias
pelo muito que amava. Tudo que nós vamos fazer, eu creio, assim como Jacó, quando você faz com motivação, com propósito, e você faz com amor, você não vê o tempo passar. É isso que eu tenho sempre ensinado aqui dentro da igreja. O que é o evangelho para você? O que é estar servindo a Deus para você? Tem algum significado? Porque Jacó, ele trabalhou 7 anos. 7 anos não é 7 meses. Não é 7 dias. É 7 anos. Ele trabalhou sem salário. Mas ele trabalhou com um objetivo. Qual era o objetivo dele? Era Raquel. E a palavra de Deus fala aqui que ele trabalhou 7 anos, mas nem pareceram poucos dias, porque ele a amava. Será que você está tendo muito trabalho por você servir a Deus? As lutas estão se levantando contra você e você fala, já tem anos que eu sirvo a Ele. Muitas pessoas saem. Por quê? Porque elas não conheceram o verdadeiro amor. O amor do Evangelho. Por isso que muitas pessoas não suportam estar na presença de Deus. Porque as lutas vêm e elas acabam se afastando. Lá no culto de oração na casa do seu José nós falamos isso. Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Por resgate a muitos. Esses 7 anos que Ele trabalhou, não foi nada perante o que o Senhor Ele passou na cruz. E Ele trabalhou, irmão, esses 7 anos pela vida de Raquel. E quando se cumpriram-se os anos, agora vai chegar um momento importante que nós vamos revelar para você, que muitas pessoas acham que Lia era vilão e que Raquel também era vilão. Só que eu falo para vocês, não é não. Elas foram vítimas. São 2 histórias diferentes. 2 histórias de mulheres que passaram por decepções também. Não é diferente da minha e da sua. Quando ele acabou os anos e ele esperava o tempo de se casar com Raquel, quando Raquel já tinha planejado todo o seu enxoval de casamento, porque 7 anos, irmão, é o tempo necessário para uma noiva fazer todos os preparativos do casamento, não é? Creio que ela teve tempo de escolher o vestido. Ela teve tempo de escolher qual seria o buffet, quem seriam os convidados, os padrinhos, os doces, os salgados. Ela teve tempo de escolher cada detalhe da festa. E creio que ela estava ansiosa para chegar o dia. E de repente, o dia chega. Não é verdade? O dia do seu casamento. E além de ser um sonho para uma mulher se casar, era um sonho para ela, porque ela tinha amado Jacó desde a primeira vez que tinha visto. E ela também era correspondida por esse amor. Então não tinha nenhum empecilho que atrapalhasse a união daqueles 2. Mas o que acontece? No dia do casamento, quem estava no lugar de Raquel? Sua irmã mais velha. E a palavra de Deus fala aqui, Alamandaraia, Sébia, no 21, disse Jacó a Labão: dai-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos para que eu me case com ela. Então reuniu Labão todos os seus homens naquele lugar e fez o banquete. E aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, e trouxe a Jacó e a possuiu. E Labão deu a sua serva Zilpa a Lia, sua filha, por sua serva. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não tenho eu servido por Raquel? Por que me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no lugar que a menor dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço ainda de outros 7 anos que serviu. Agora imagine. Ele trabalhou 7 anos para casar com uma mulher. E de repente, irmão, quando ele veio lá na lua de mel, porque com certeza, né, era por costume, eles não podiam ver a esposa, ele não viu
Ele passou a noite de lua de mel com a irmã, que não era Raquel. E quando no outro dia ele se deparou com a situação, ele foi cobrar a quem tinha dado o direito. Ele falou, mas eu não trabalhei para você para casar com Raquel? E por que a sua filha estava? Ele falou, não, aqui em Israel não é costume que nós entregue a filha menor para se casar. O certo é você se casar com a mais velha. Então, ele trapaceou, não foi? O próprio tio enganou o sobrinho. Aí você vai falar para mim, quem era Jacó? O que Jacó tinha feito? Ele tinha enganado também? Tinha. Ele enganou o seu irmão e ele enganou o seu pai. Então, irmão, tudo que a gente faz tem consequência. Ele levou o troco de tudo aquilo que ele tinha feito. E aí Labão falou para ele, não tem problema. Você trabalha mais 7 anos e aí sim você vai ter Raquel. E foi o que ele fez. Ele trabalhou mais 7 anos e ali ele se casou com Raquel. Só que ali, irmão, já não era mais aquele sonho de Raquel, porque ela se achava que ela ia ser a primeira, né? Creio que para ela foi uma grande decepção. Por quê? Você imagina no dia, Raquel pronta, vestida de noiva, e de repente, o seu pai chega para ela e fala para ela, olha, hoje quem vai se casar não é você, é a sua irmã. Porque eu fico pensando, com certeza, ela não sabia, porque o seu pai não tinha falado para ela, porque se ela soubesse, ela tinha falado para Jacó. Tinha alertado ele, mas ele ficou sem saber, porque ela também não sabia. Ela veio saber no dia. Agora você entenda, grande foi a decepção dela, porque ela achou que ela ia se casar, ela ia ser a primeira que iria se casar, ela seria a primeira esposa, então a decepção foi grande.